Boa noite a todos. Graças a Deus, o Senhor nos ajude nessa noite. Amém? Faz um tempinho já que eu não falo aqui, mas parece que sou quase que um dos que mais falam aqui. Às vezes a gente vê pregador, cantor quer cantar, não é, pastor? Tocador quer tocar, pregador quer pregar. E às vezes os irmãos ficam um tempo sem pregar, às vezes mais do que a gente. Mas nós vamos, o irmão Neto cantando aqui, ele disse que se o vento soprar, como é que é o hino? Se o vento soprar, se o mar se revoltar, Jesus vai fazer a mesma coisa que ele fez. Ele vai levantar, vai falar assim: meus filhos, eu estava dormindo tão bem ali, por que vocês não deram conta disso? Senão ele não diria para eles: homens de pouca fé. Eu estava dormindo, eu trouxe vocês num teste aqui, eu trouxe vocês aqui nesse alto mar, para fazer um teste com vocês não passaram no teste. Estava dormindo ali tranquilo, isso aí vocês davam conta, vocês é que não sabem que vocês davam conta. Graças a Deus. Irmãos, sem perder tempo, então vamos ler a Bíblia onde nós anunciamos, Romanos, capítulo. Depois ele começou a treinar mais eles, antes de ler um pouquinho, e um dia ele falou assim: hoje vai ser um teste mais sério, hoje eu vou fazer um teste mais sério com eles, esse vai ser mais difícil. Aí ele estava lá num testemunho no mar, diz o irmão Brana, testemunho no mar, e aí Jesus falou assim: eu vou deixar ficar bem escuro, e aí eu vou chegar. Esse teste vai ser mais difícil, mas eu preciso pelo menos hoje, eu preciso dar um sinalzinho para ele que ele pode, pelo menos um deles. Aí ele chegou e eles pensaram que era um fantasma. Aí ele falou: sou eu. Estou resumindo, vocês conhecem a Bíblia? Estou resumindo, sou eu mesmo. Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo. Ele falou assim: agora, é isso que eu queria. Quem sabe na mente dele falou assim: topou, é isso que eu queria que ele falasse. Eu acho que aquela experiência lá, da primeira experiência, ele ficou preocupado, quem sabe ele não dormiu à noite, porque quando ele falou que nós tínhamos pouca fé, ele falou assim, o que ele quis dizer com aquilo? Que nós podíamos fazer aquilo? Parar o mar? Era isso que ele quis dizer? Que nós podíamos parar o mar? Era isso que ele quis dizer. Agora, vamos aumentar um pouquinho o teste. Pedro, vem aqui. Agora, irmãos, imagina um mar revolto. Aí tem uns demônios aí, incrédulos, que diz que Jesus sabia o caminho das pedras. Que pedra? Era o mar, era a água. Pensa, irmão, tenta imaginar você tirando o pé do barco assim, e pisando na água. Ui! Vem Pedro, se você vir eu te adoço hoje. Você vai ser um filho adotado. Porque depois eu vou pôr você na Porta Formosa, aí você já vai saber quem é você. Vamos ler a Bíblia, irmãos. Glória a Jesus. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito
que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Mombrana diz, meu Pai. O meu espírito testifica, o mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É o Espírito que testifica isso, não é a carne que testifica isso. E se nós somos filhos, somos logo herdeiro, também herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, se é certo que com Ele padecemos também, para que também, vou ler de novo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, nós estamos felizes nesta noite, ó Pai, porque o Senhor tem ajudado cada um dos seus filhos. Temos vindo de uma semana difícil, ó Deus, uma semana tremenda, por um lado, mas por outro, uma semana gloriosa, ó Deus, porque quando o Senhor abre a Tua palavra, ó Deus, como o Senhor abriu para nós, o Senhor vem abrindo a palavra de pedaço em pedaço, de glória em glória, e cada dia mais nós temos que chegar àquele ponto, ó Deus, aquele ponto onde nós seremos adotados por Ti, ó Pai, porque o mundo aguarda, ó Deus, a manifestação dos filhos de Deus. Em nome de Jesus Cristo, abençoa cada um que entrou por essas portas nesta noite, que possamos sair daqui, ó Pai, com esta convicção. Nós não podemos voltar para casa, ó Deus, não sabendo que somos filhos de Deus, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, aleluia, graças a Deus, amém. Graças a Deus. Quanto mais, às vezes, a pessoa pensa, quanto mais vê, a pessoa mais vai falar. Não, é o contrário. Porque foi assim com João, que foi para a ilha de Patmos. Quando ele foi levado ali, para a ilha de Patmos, ele viu um percurso de 2000 anos, tudo símbolos, simbólicos. Ele começou a ver o acontecimento do processo da igreja. 2000 anos ele viu. Olha quanta coisa João viu. Veja quanta coisa João viu. Mas quando ele chegou na igreja, quem sabe ele pensou, meu Deus, eu vi tanta coisa, por onde eu vou começar? Como eu vou falar isso para o povo? Por onde eu vou começar? Eles não vão entender, até porque Deus tinha dito para ele, porque ele começou a ver, veja, ele começou a ver os acontecimentos, todo o processo, simbolicamente, estava tudo simbólico, tudo em símbolos, cavalo branco, cavalo amarelo, cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo, e Deus mostrando para ele, a igreja, povos, nações, línguas, interpretando, água, mares, de vez em quando ele falava, isso são povos, nações e línguas, os 7 castiçais são os 7 mensageiros, as 7 igrejas, os 7 espíritos, como é que é?
7 espíritos, são 7 mensageiros, e veio vindo, veio vindo, veio vindo. Quando chega em Apocalipse 5, tudo simbólico ainda, porque o que João viu? Ele viu a glória de Deus, em cada era que passava, menos de Deus, menos glória de Deus, menos vitória da igreja e mais derrota. Passava outra era, aumentava a derrota, diminuía a vitória. Passava outra era, diminuía a vitória, aumentava a derrota. Quando chegou na era de Laodiceia, era só derrota total. João desesperou. Em Apocalipse 5 ele começou a chorar. Ele falou assim: meu Deus, acabou tudo, não vejo mais nada. Ele viu uma mulher lá, uma virgem pura, que Paulo tinha preparado, a um marido, a Cristo. Mas quando ele estava aqui, ele já viu ela como prostituta, a grande meretriz. Ele falou assim: meu Deus, cadê aquela árvore frondosa que eu vi lá, que eu encostava o meu peito, a minha cabeça nos seus peitos? Aquela grande oliveira. Ele disse: eu sou a oliveira verdadeira, e vós sois as varas, os ramos. Cadê aquela árvore? Sumiu aquela árvore, Senhor. E o livro ainda fechou, porque Paulo tinha revelação, mas o outro já não tinha mais, diminuiu, e assim o livro estava fechado quando ele chegou aqui. Ele começou a chorar, desesperadamente. Não tinha nada para ele ver daquela árvore mais. Mas o ancião de dias falou assim: João, não chores. Não, João, deixa eu te falar, João, ele chegou como raiz, João. Ele chegou como raiz, João. Eis aqui a raiz de Davi. Ele é o leão da tribo de Judá também. É o mesmo leão da tribo de Judá. Só que aqui, João, ele chegou como raiz. Mas você esqueceu de um detalhe, João. O Malaquias 4 tinha profetizado. Vamos ver o que Malaquias falou, João. Vamos ver o que Malaquias falou. Que seria raiz, João. Veja, nessa era, realmente, João, para esse mundo gentílico, quando chegou Malaquias, João, Malaquias profetizou que esse é o tempo do fim da dispensação gentílica, João. Não há mais nada para gentil agora, João, mas ele chegou como raiz. Ele é a raiz de Davi. Veja, para os gentios não ficará raiz, nem ramo, nem eleito e nem os 144 mil. Malaquias, quando essa unção de Malaquias manifestar, ele fará essas duas coisas, João. Você viu de lá para cá, João. Você viu a decadência da igreja de lá para cá. Mas eu vou te mostrar que ele preparou um caminho de volta, João. Ele preparou um retorno e com jubileu ainda, João. Aleluia! Veja, ele preparou um retorno com jubileu, João. A igreja, veja bem, não vai ficar nem raiz nem ramo de Malaquias, quando Malaquias se manifestasse. Não vai ficar Jesus e nem os 144 mil. Só para quem? Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. João, como Jeremias disse, em Jeremias 23, versos 8, ele é a nossa justiça, João. Esse é o nome pelo qual o nomearão, o Senhor justiça nossa. João, não chores mais, João. Veja, aí João chega lá na igreja, e você sabe, quando o ancião de dia mostrou para ele ficou muito feliz. Aí, depois do capítulo 4, ele fala, depois dessas coisas, ele já começou a ver os 24 anciãos, já começou a ver muita coisa, começou a abrir muita coisa para ele. Aí começou a ser revelado para João
começou a revelar, João começou a ver os mistérios. Agora eu estou entendendo. Por que aqueles bichos tinham que comer aquela árvore frondosa? Ele ia chegar como raiz. É porque aqueles animais, o pulgão, a locusta, ia comer essa árvore durante as eras, e ele ia chegar nesse tempo como raiz só. Mas Malaquias diz que ele ia restaurar essa raiz. Ele ia restaurar e fazer um caminho de volta para o Éden. Aleluia. Agora veja só. Quando chega em Apocalipse 5, que ele está chorando, desesperado, ele começa a ver. Quando chega em Apocalipse 10, aí ele já tinha revelação. Ele já tinha revelação. Agora ele foi revelado do que tinha acontecido, mas quando ele foi para escrever, ele falou assim: não, João, não escreva. Isso atrapalharia todo o plano, João. Não escreva. Isso vai ser para o 7º anjo, João. Esse mistério vai ser revelado pelo 7º anjo, João. Não escreva isso, João, não pode. Aí quando ele chegou na igreja, ele viu a mulher que era virgem, e depois lá ela era prostituta. Falou assim: meu Deus. Quando ele chega na igreja, ele fala: filhinhos, agora nós sabemos que somos filhos de Deus. Sabemos que somos filhos de Deus, filhinhos. Sabemos. Eu vi que nós somos filhos de Deus, filhinhos. Mas tem uma coisa: o anticristo vem, e eis que já está no mundo. Ele vem. É o que eu posso falar para vocês. Eu vi tudo, mas não posso falar. Eu só digo para vocês: nós somos filhos de Deus. Agora somos filhos de Deus. Não é amanhã não, é agora. Já somos filhos de Deus. Veja bem. Já somos filhos de Deus. E não é manifesto o que havemos de ser. Mas quando Ele se manifestar, nós viremos com Ele. Aleluia! Quando Ele se manifestar, aí nós vamos saber. Aí nós desceremos com Ele, porque o 7º anjo trará a revelação de todos os mistérios de Deus. E Ele, nessa era, nós seremos aperfeiçoados. Nesta era. Quando o 7º anjo vier, ele descerá com todos os mistérios. Aí nós desceremos com ele. Não é manifesto agora. Só que tem uma coisa. Eu vi lá, de lá, eu vi que o anticristo já está no mundo. Vocês vão ver o que vai acontecer com Paulo. Vocês vão ver o que vai acontecer com Paulo, com esses apóstolos. Sabe por quê? Porque o anticristo já está no mundo. Agora veja só. Veja, irmãos, que coisa. Como isso é bom quando você vê o quadro. Veja, caminho de volta. Ele estava chorando, agora João não chorava mais. Agora ele falou assim: gente, a única coisa que eu posso pregar para eles lá, sabe o que eu vi lá? Sabe o que eu vi naquele ministério lá do 7º anjo? Eu vi uma arma poderosa que Deus deu para ele. E eu vi ele vencer touro valente. Eu vi ele fazer um touro ajoelhar na frente dele. Sabe qual foi a arma? Deus deu uma escopeta para ele. Uma escopeta bem grande assim, sabe? Deus deu uma escopetona assim para ele. Falou assim: com essa aqui você vence aquele touro. Só que eu falei assim: eu vou te dar o nome dessa escopeta para você. Vou te dar o nome dela para você ver. Sabe como é que chama essa escopeta? Amor divino. Ele venceu um touro com amor divino. Sabe o que eu posso dizer para vocês, irmãos, filhinhos? Amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. É isso. Essa arma que eu vi lá é a mais poderosa que eu vi. Não tem outra. Não vi outra arma lá. Não vi outra arma lá. Sabe o que eu posso falar para vocês?
não vou falar de mistério, não vou falar de símbolo que eu vi lá, eu só vou falar para vocês uma coisa: amai-vos uns aos outros, filhinhos. Amai-vos uns aos outros. Tem muito chão pela frente, tem muita coisa para passar, e vocês, essa arma, eu estou dizendo para vocês uma coisa, essa foi a maior arma que eu vi, quando eu vi esse 7º mensageiro manifesto. Aleluia. Eu vi o ministério dele tudinho, e eu vi que ele venceu muita coisa com amor. Aleluia. Sabe, irmãos, Jesus estava lá dormindo no barco. Dormindo no barco. Dormindo. Aí o mar se revolta. Aí eles falam: mestre, o senhor não está vendo que nós vamos morrer, mestre? Olha o tamanho das ondas, mestre. Jesus levantou. Tinha que ser rápido, porque senão eles... Mar, calma. Depois virou para ele: homens de pouca fé. Homens de pouca fé. Por que vocês me acordou? Eu estava dormindo tão tranquilo lá. Eu trouxe vocês aqui para fazer um teste, vocês não passou no teste. Mas que dia que vocês vão começar a passar no teste? Aí, não, mas foi difícil passar naquele teste. Você já pensou Pedro aqui no pátio. No pátio. Nem conheço aquele homem. Nunca vi esse homem. Aí Pedro aqui na Porta Formosa. Mudou o Pedro? Era o mesmo Pedro aqui na Porta Formosa? Ou era um outro Pedro? Vocês conhecem? Oh Deus, meu Pai do céu, como isso é maravilhoso, irmãos, quando você vê isso. Deixa eu ler um pouquinho aqui, que o irmão Brana disse. Tem muitos exemplos na Bíblia, muito mesmo. Da figueira, pensa da figueira. Sabe quando ele acalmou o mar? Quando ele acalmou o mar, aí eles falaram: oh, que homem é esse? Que homem é esse? Que até os ventos o obedecem. Sabe o que eles queriam? Um grande homem. Ah, agora eu sou um grande homem. É assim que vocês vão fazer a vida inteira. Tem que ser um grande homem. Vocês querem um grande homem? Sendo que eu trouxe aqui para vocês resolver esse problema. Não é para grande homem resolver esse problema, é vocês. Ah, vocês querem um grande homem, né? Sempre foi assim. Oh, que homem é esse? Que até os ventos acalma. Jesus falou assim: eu não vim aqui para ser agradecido por vocês, vocês homens de pouca fé. Era para vocês resolver isso aí, não era para mim não. Eu estava fazendo uma demonstração, vocês não passaram no teste. É? Glória a Jesus. Amém. Se o pastor João estiver gostando, todo mundo está gostando. Não é verdade? Aleluia. Graças a Deus. Amém. Veja só. Nós regozijamos juntamente com eles. Nós o temos visto, porém o temos... nós não temos o visto, porém o temos sentido. Nós o conhecemos agora tanto quanto os nossos sentidos limitados nos permite. Porém um dia será face a face. Viu? Existia uma questão de tempo para essa manifestação dos filhos de Deus. Existia, infelizmente, não digo infelizmente, existia uma questão de tempo. Não pode ser antes dessa hora, tem que ser nessa hora que vai ser, que eles vão saber. Vai ser nessa hora que eles vão ver ele face a face. Veja,
Mas então veremos face a face. Isso é para esta era. Para esta era. Ele vem no fim desta era. A realização parcial será realização perfeita. Irmãos, tem um monstro que Satanás está elegendo aí. Ele está preparando um monstro aí que está vindo. Um monstro de Satanás. Só que ele vai vir com coisa boa. Nossa, ele vai ser amigo dos crentes. Ele vai fazer tanta coisa boa para os crentes, que os crentes vão passar para a igreja católica. Viu? Nessa hora, meu irmão, você tem que saber o que você é. Não dá tempo depois, não. Vai ser nessa hora que você vai ter que saber. Só que tem uma coisa que você tem que saber antes. Não é para saber lá na hora, lá não. Tem que saber antes quem você é. Veja. A realização parcial será a realização perfeita. Realização completa. Aleluia. Temos estado olhando através de um espelho escuro. Porém, muito logo será face a face. 1960. Porém, muito logo será face a face. Temos estado caminhando de glória em glória. Porém, muito logo será diretamente na glória. Veja, em sua glória brilharemos. Seremos semelhantes a Ele, maravilhosamente, como Ele. Jesus, nosso divino Salvador, não é maravilhoso? Somos completos nele. Isso é correto. Ele não nos mente quanto a isso. Ele não nos mente quanto a isso. Mas um dia seremos mudados nos átomos. Nós vestiremos de imortalidade. Nós vestiremos de imortalidade. Seremos absorvidos em vida. Não é em morte, não, irmão. Em vida. Não precisa morrer, não. Deus dá conta de fazer isso. Quando Ele fez você, o Mombrana disse que você não consegue ver um genes que fez você a olho nu. Você não consegue. E mesmo aquele genes não existia antes. Nem aquele genes não existia antes. O Mombrana diz, Ele te fez do nada. Do nada. Veja, Ele dá conta, irmãos. Ele não nos mente acerca disso. Aleluia. Veja, será absorvido em vida. Então experimentaremos realização. O grande pastor está chamando suas ovelhas pelo nome. A voz criadora de Deus está chamando os do pó, ou mudando seus átomos, mesmo que não tenha adormecido. Mesmo que não tenha adormecido. E é rápido. E é o rápido. E é o rápido. É a grande ceia do casamento do Cordeiro e sua noiva. Aleluia. Veja. Está bem saber dividir os átomos. Eu desejaria que nunca houvesse descoberto. Olha o que o irmão Brana disse. Ele desejou que nunca houvesse descoberto. Mas esse foi o problema que teve lá no Éden. Veja. Porque é cultura, ciência, tecnologia. Foi o que o diabo falou para Eva. Foi o que Satanás propôs para Eva. Mombrana disse, veja, eu desejaria que nunca houvessem descoberto, mas se eles têm que fazer isso, porque este mundo está inclinado hoje, tinha que acontecer para explodir estas grandes crateras na terra, para permitir essas lavras surgirem e rejuvenescerem. Viu?
olha o que faz. Olha o que faz isso. Ela rejuvenesce a terra. A explosão, a quebra dos átomos, rejuvenesce a terra também. A esse mundo para fazer uma nova terra, onde os justos andarão sobre o pó dos ímpios, onde o pecado será esquecido. Toda coisa tem uma maneira de rejuvenescer-se a si mesma. Toda coisa tem uma maneira de rejuvenescer a si mesma. A águia tem, tudo tem. Veja, o homem que foi dado a viver nesta terra por sua própria sabedoria, tomando da árvore do conhecimento, em lugar da árvore da vida, ele irá destruir a terra que Deus lhe deu para viver nela. Mas aqueles que ficaram com a árvore da vida, irão aos novos céus e nova terra, onde não há enfermidade nem morte. Luz, Senhor, envia-nos luz. Aleluia. Veja, foram os anjos de Deus que mostraram luz sobre a colina para guiar os pastores. Veja, foi os anjos que viu a luz para guiar os pastores. Veja, a luz eterna, veja, vem somente através da luz. Os pastores desejando saber. Aqueles pastores estavam desejando saber. Quando ele estava lá no pasto, cuidando das ovelhas, portanto não era 25 de dezembro, porque o Mombrana disse que tinha 6 pés de neve lá nessa época, portanto não era 25 de dezembro, quando ele estava lá cuidando das ovelhas, quando eles viram aquele fenômeno acontecendo, aquela estrela, os anjos vieram e guiaram os pastores naquela luz, que era o nascimento do Filho de Deus, da primícia dos apóstolos. O irmão Branham foi a nossa primícia. Jesus foi a primícia dos apóstolos. O irmão Branham foi a nossa primícia. No profeta, ele manifestou todo o poder que Jesus fez aqui na terra. Para quê? Para fazer uma demonstração? Tornar o William Branham um grande homem? Não, ele era a primícia. Para dar exemplo para nós, que você pode. Não é que você vai poder, irmão. Você pode. Ah, eu sei. O irmão Branham fala dos esquilos. Eu estava lembrando, até falei para o pastor João, eu tenho um probleminha quando eu vou comer, e às vezes eu engasgo. Já faz tempo isso. Aí, você está professando fé, professando que você é um filho de Deus, que Deus está em você. De repente você engasga, o diabo senta bem no seu ombro aqui e fala assim: e agora? Isso. O irmão Branham estava lá, Deus falou assim: ó, vou te dar 3 esquilos. Veja como é que é o ser humano, como é fácil, qualquer coisinha, você titubia. O Branham disse que quando Moisés chegou na beira do mar, começou a clamar, Deus disse, falou assim: Moisés, por que você está clamando a mim, Moisés? O que você tem na mão, Moisés? Senhor, eu tenho essa vara. Ele falou assim: como foi lá no Egito, Moisés? O que aconteceu ali atrás, Moisés? Com o que você feriu a água e ela se tornou sangue, Moisés? Com essa vara, Senhor. Moisés, com o que você chamou as moscas, Moisés? Com essa vara, Moisés. Moisés, com o que você fez tudo aquilo que você fez no Egito, Moisés? Com essa vara, Moisés. Então, Moisés, lança essa vara, Moisés, e mande o povo que mate. Você não vai ser um grande homem, Moisés, se você estiver na minha mão. William Branham não foi. Eu duvido uma pessoa falar que William Branham foi um grande homem. Duvido. Eu duvido. Nem Jesus fez isso. Quando Jesus realizava um milagre, ele falava para o povo: ó, não diga para ninguém. Não diga para ninguém.
Mesmo assim, eles queriam fazer ele o rei. Teve que sair correndo. Queria fazer ele rei. Esses somos nós, o ser humano. Veja. Então, o Branham está lá, num lugar que não tinha esquilo, comprovado. Ele sabia, conhecia toda aquela região. Conhecia toda aquela região. Sabia que ali não tinha esquilo. O Branham era caçador, experiente, aquilo ali era a mesma coisa desse pátio aqui para nós. Ele sabia tudo sobre aquele pedaço ali. Aí Deus falou assim: aonde você quer o esquilo? Ele falou assim: naquela árvore. Aí o esquilo apareceu, ele pá, matou. Aí o Senhor falou: onde você quer o outro? Era uma voz dentro dele, falando. Não era uma voz lá, William Branham, não, era uma voz dentro dele, falando: aonde você quer o outro? Ele falou assim: eu vou dificultar um pouquinho, para ver se é Deus mesmo que está falando para mim. Eu quero que o Senhor faça ele descer naquele trilheiro lá, passe por aqui, e suba naquele toco. Quando ele pôs lá o toco, o esquilo já estava lá. Ele pá, e matou. Aí o Branham disse que o diabo sentou no ombro dele e falou assim: aqui está simplesmente cheio de esquilo. Está vendo como é que é as coisas? Aqui está simplesmente cheio. Eu estou falando isso, sabe por quê, irmão? É as dúvidas que o diabo vem na mente da gente. Quando você fala que você é um filho de Deus, ele vai arrumar um montão de coisa para lembrar você sobre você. Sabe o que você faz para ele? Ele fala assim: Satanás, faz o seguinte, você tem uma outra mensagem? Porque essa aí eu já sabia. Tem uma outra mensagem? Porque essa eu já sabia. Você não vai falar isso para mim. Você vem falar para mim do que eu sou? Eu não quero saber o que eu sou, eu quero saber o que ele é. Eu não preciso saber quem eu sou, eu já sei quem eu sou. Eu quero saber quem ele é em mim. Não é verdade, irmão? Graças a Deus. Mas eu não vou demorar muito. Está rápido, está vendo? É pouca coisa. Pouca coisa. Mas veja só. O Branham diz aqui na mensagem: posição do corpo de Cristo. Ou seja, adoção, né? Posição no corpo de Cristo. Eu vou ler atrás de onde eu marquei aqui, porque ele fala do que Paulo fala. É uma escritura aqui. O mesmo Espírito, aqui, escritura que eu li, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, logo herdeiros também, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. E se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Depois que morrer? Não. Foi isso que Paulo falou, não. Para que sejamos com Ele glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições, olha o que Paulo lembrou. Olha o que Paulo lembrou, meus irmãos. Porque para mim tenho por certo que as aflições, vocês sabem, desse tempo presente, não há de se comparar com a glória em que em nós há de se manifestar. Veja, aleluia, porque, ouça isto, se isto não é maravilhoso, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória em que há de ser revelada em nós, porque a ardente expectação da criação, irmão, a terra está esperando nós reconhecer quem nós somos. A terra está esperando isso. E eu vou dizer uma coisa, ela deve estar
reclamando. A Bíblia diz que ela está gemendo. Meu Deus, quando é que esses povos vão saber quem eles são? Meu Deus, olha o tanto que nós estamos sofrendo, o tanto que a terra está sofrendo, e esse povo já são, e eles não reconhecem que são, eles não se manifestam. Aleluia! Veja, aqui diz, tem uma pequena palavra ali, uma pequena significação, um significado na margem, criação. Criação, no grego, expectação da criação, a criação está esperando pela manifestação dos filhos de Deus. O que tudo está esperando? Tudo está esperando. O que toda a criação está esperando? A manifestação dos filhos de Deus. Está esperando a igreja voltar à sua posição. Quem era o filho de Deus no tempo de Adão? Onde estava o seu domínio? Onde estava o domínio de Adão? Na terra. Na terra. Ele tinha domínio na terra. Isso é certo. Ele não era Alá, Elohim. Não. Então ele era Jeová. Vê? Isto é, eu sou Deus. Eu fiz alguns menores que eu. Eu fiz alguns menores do que eu. Eu tenho lhes dado um domínio. E em seu domínio, o domínio sobre ele que é a terra. O homem tinha o domínio sobre a terra. E toda a criação está esperando que os filhos de Deus sejam manifestados ou manifestos. E estamos esperando pela vinda daquele alegre dia milênio, quando o nosso bendito Senhor levará a sua noiva. Agora veja, 1960, ou melhor, vamos, é mais antiga ainda. 60 é a outra que eu li ali. Essa aqui é 60. 1960. Veja. Quando o nosso Salvador voltar à terra. Veja. Eu pulei aqui. Quando o nosso bendito Senhor virá e levará a sua noiva, a terra está clamando por aquele dia, doce libertação. Quando o nosso Salvador voltar à terra outra vez. Veja, é isso correto? Esperando Deus tentando colocar sua igreja na posição, para manifestar a si mesmo, entrando naquilo, para que ele possa obrar desta maneira, digamos, aí está o meu espírito fluindo livremente. Veja que o irmão Brana está dando um exemplo. Aí está ele, que aquilo eu posso agir aqui. William Brana, você passou no teste? Passou no teste do touro? Passou no teste das abelhas? Passou? Fica separado. Filho adotado. Fica aqui, William Brana, você é a primícia. Tem muita gente para frente. Você é a primícia, William Brana. Você já passou no teste. É isso que o irmão Brana está dizendo. Veja. Consiga outro aqui e o estabeleça. Quem vai ser o primeiro agora, depois? Consiga outro aqui e estabeleça. O William Brana já está separado.
Consiga outra aqui e estabeleça. Oh Deus, eu posso estabelecer adoção, estabelecendo, manifestando, tirando-o daqui e fazendo uma cerimônia para ele, visitando-o. Meu Deus, aleluia. Senhor Deus, como um anjo dizendo-lhe algo. Agora, se o que ele disse é verdade, agora, se ele está simplesmente planejando algo, isso não dará certo. Agora aquilo não dará certo. Tivemos muito daquilo. Quanto daquilo que nós tivemos e não deu certo? Né, pastor Sérgio? Né? Quanto disso nós já tivemos e não deu certo? Só projeção humana, parecia que era, mas não era. Sabe aquela coisa que parece que é, mas não é? Depois você descobre que não é coisa nenhuma. Há caminhos que ao homem parece direito, mas no fim dele é a perdição. Quando é que ele parece que é direito? É no começo, não é no fim. No começo parece direito. Às vezes o caminho certo, no começo parece feio, errado. No fim é vida eterna. O caminho errado parece direito no começo. O fim dele é perdição. Nós já vimos isso demais. Nós já vimos isso demais da conta, nessa terra. Aí aparece um ministério de um homem, William Branham. Meu Deus, que apavoramento das igrejas. Que é isso? Que caminho é esse que esse homem está ensinando? Misericórdia, isso é falso profeta. Esse é um caminho errado. Parecia horrível aquele caminho no começo. Mas o do Oral Roberts, o de Billy Graham, parecia maravilhoso. Oh, esse sim, esse é de Deus. Esse caminho é de Deus. Cadê eles? Onde está o William Branham? Aonde está o Oral Roberts? Onde está Billy Graham? Vai perguntando. Vai perguntando aí, onde estão? Está vendo? Há caminhos que ao homem, não está escrito desse jeito, mas eu digo, há caminhos que ao homem parece direito no começo, que parece direito. É só no começo. Mas o fim dele é perdição. Engana por quê? Porque no começo parece direito. Agora eu te pergunto, Deus não tem que revelar, Deus não tem que entrar em você, irmãos. Deus não tem que estabelecer você. Ele não tem que pôr teste em você para você passar nesse teste, porque se você não passar, meu Deus, você precisa passar no teste. Eu preciso passar no teste nesta hora que nós estamos vivendo, porque Satanás está vindo aí. É certo, irmãos, que ele foi destronado agora esses dias, e ele é mais obediente do que muita gente, quer saber? Você já pensou? O diabo obedece mais a Deus do que o homem. O homem se torna pior do que Satanás muitas vezes. Sabe por quê? Você quer ver um exemplo disso? Quer ver um exemplo claro disso? Jesus chega diante do gadareno. Os demônios, a legião falou assim: Filho de Deus, que temos contigo? Porque veio nos importunar antes da hora. E você sabe que Jesus reconheceu que era antes da hora? Não nos mande para o inferno. Eles deram uma olhada, viu os porcos. Me manda para aqueles porcos. Jesus falou: vai. Eles voam nos porcos. Os porcos falaram assim: não quero isso aqui em mim não. Voam na ribanceira. Caiu na ribanceira. Sabe o que aconteceu? Aqueles homens que criavam os porcos era pior do que aqueles demônios. Sabe que é o último estado. Porque quando Deus chega diante de Satanás, Satanás já sabe, Deus não veio para ele. Deus não veio para Satanás. E o diabo já sabe que Deus não veio para ele. Então ele tem que obedecer mesmo. Não é verdade? Ele tem que sair, ele tem que desocupar o beco. Veja o caso dos homens que tentou expulsar os demônios lá. Ele sabia que quando era Paulo chegando, quando era Paulo que estava, ele já saía. Mas o outro foi tentar. Que coisa!
Que zebra que deu. Você, rapaz, eu vou fazer vocês ficar pior do que vocês eram antes. Quer ver? Vou fazer você ficar... Não vou falar isso. Não vou falar isso. Espera aí. Você vai ver que estado que vocês vão ficar. Aqueles homens, ali estava o gadareno, Jesus veio para o, vamos dizer, não, o diabo veio para o gadareno ali, certo? Expulsou os demônios. Aqueles homens que estavam cuidando de porcos, se eles quisessem ter crido em Jesus também, eles estavam ali vendo tudo o que acontecia ali. Tornaram piores do que aqueles demônios que estavam nos porcos. É o último estado da pessoa, é o que Jesus falou. Se o espírito imundo sai de um homem, ele volta daquele homem depois, o último estado dele é pior, se torna pior do que o demônio. Por isso que quando chegou o dia do jubileu, Satanás falou assim, chegou meu dia, acabou, tem que sair hoje. Agora, isso aí é início, o que está acontecendo aí, é uma tentativa, é uma outra tentativa de Satanás, mas ele já foi, Jesus, quando ele falou assim, eu vi o Espírito, eu vi Satanás caindo, porque Jesus deu poder para os discípulos, e eles foram, e expulsaram os demônios, com ordem de Jesus, o diabo tinha que sair mesmo, tinha que obedecer. Então quando eles voltaram, Jesus falou assim, não, eu vi Satanás caindo, ele caiu. Quando chegou naquele dia 28, ele caiu do céu, e Satanás falou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou cascar fora, que chegou, terminou. É a melhor chance nossa, irmão. Irmão, olha, se tem um períodozinho aí que Deus está abrindo para nós, Ele está abrindo um parênteses, não antes nem depois, nem antes nem depois, porque tudo tem, o pastor Juraci pregou aqui, muito inspirado por Deus, veja, está começando um novo tempo, para quem? Para a igreja de Deus. Veja, tem coisa que Deus determina, é daquele dia até aquele dia, você tem que aproveitar aquela fase que Deus está te abrindo para você, porque se você deixar Deus passar naquela hora, meu amigo, veja só, as pessoas se tornam piores quando rejeitam a verdade de Deus. Não tem jeito, rejeitou, não tem remédio. Não tem remédio. Bom, vou encerrar aqui, mas, graças a Deus, eu creio que a mensagem, assim, a expectativa estava um pouco grande, estava uma expectativa, Deus sabe, eu sei que seria desse jeito, mas faz assim, tudo que eu quero, todo o meu desejo, é que quando você for adorar a Deus agora, sabe, você vai adorar a Deus sabendo quem você é. Você tem que saber. Quando Satanás vir falar assim, mas eu estou na carne, eu estou no corpo, assim, isso aí eu já sei, Satanás, faz muito desde que eu nasci isso aí. Não precisa falar isso para mim que eu já sei. Que eu sou ser humano, isso aí eu já sei, eu não estou falando disso. Eu não estou crendo nisso. Eu não estou crendo nisso. Eu não estou crendo em ser humano. Eu estou crendo na palavra de Deus. Eu estou crendo nos genes da vida. Eu estou crendo no Espírito Santo. Se eu não tenho o Espírito Santo, então quem que falou? Porque eu creio na palavra. Eu não quero saber. Eu não quero que você pregue uma mensagem negativa para mim, Satanás. Não quero. Por que eu não quero te ouvir essa mensagem negativa? Muito embora para mim, falando a meu respeito, ele já perdeu, já não adianta mais mesmo. Mas eu estou falando, por favor, não deixa não. Para mim ele já pode falar o tanto que ele quiser, bababá, para mim já acabou. Mas
Não deixa ele falar besteira para você, não. Quando ele falar assim, ó, mas você está na carne, você está no corpo, você é o ser humano. Ah, é? Então tá bom. Você tem como vencê-lo. Você tem como vencê-lo. Você tem a palavra. Aleluia. Glória a Jesus.